Abra comigo em 2 Reis, segundo livro dos reis, não, né? Segundo livro dos reis, capítulo 4. Esse texto foi lido no domingo pelo pastor Jaziael, pastora Jerusa, na Conferência da Família. No último domingo de outubro, eles vieram aqui e pregaram nesse texto. Enquanto eles estavam pregando, eu me lembrei de uma palavra que eu tinha começado a escrever há uns anos atrás. Se não me engano, há uns 4 ou 5 anos atrás, eu lendo esse texto aqui, comecei a escrever, estava no iPad e eu não tinha terminado. Só tinha lá o esboço. E aí, quando Jaziael e Jerusa começaram a ministrar sobre a sunamita, sua hospitalidade, sua generosidade, como aquela mulher construiu um quarto para o profeta Eliseu. E aí o Senhor me lembrou da palavra que eu tinha começado a escrever e não tinha terminado. E eu senti realmente o Espírito Santo me pedindo para eu terminar e compartilhar com vocês. Então, o tema dessa palavra é um quarto em Sunem. Sunem é o nome da cidade da sunamita, né? Um quarto em Sunem. 4 coisas que todo cristão precisa. Então vamos ler segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 8 a 10. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este, que passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele, e aí vamos lá, uma cama, diga uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Queridos, primeira coisa, Sunem significa descanso duplo. Eu achei isso, assim, muito, muito forte. O nome daquela cidade era Descanso Duplo. Não é por acaso as coisas de Deus. Deus não é um Deus de coincidência. Tudo na Bíblia foi escrito, e foi escrito bem ordenado e bem colocado, nada é coincidência. Esta cidade, queridos, é equivalente, hoje de manhã eu estava pensando nisso. Essa cidade de Sunem é equivalente a Betânia. Eu preguei sobre Betânia, várias mensagens. E Betânia era aquele lugar onde Jesus gostava de passar. Betânia era aquele lugar onde Jesus gostava de ficar. Era uma casa de amigos. Betânia era um lugar de descanso, de refrigério. Jesus era um homem muito ocupado. Jesus ia, vinha, viajava, visitava, ia de uma cidade para outra, caminhando. Eram muitos quilômetros. A cidade de Betânia, no Novo Testamento, era o lugar de refrigério para Jesus. A cidade de Sunem, no Antigo Testamento, é o lugar de refrigério para os profetas. No caso aqui, o profeta Eliseu. Foi uma casa onde ele foi bem recebido. Uma mulher rica. Na versão que eu li, diz que essa mulher constrangeu. A palavra constranger é segurar, reter. Sabe, alguém que pega no teu braço e diz: não, você não vai agora não, você vai ficar mais. Está cedo. Essa mulher, ela entendeu o princípio de honra, que foi o que Cristiane pregou aqui, domingo passado. Há um princípio poderoso de honra. Ela entendeu um princípio de generosidade e hospitalidade. Irmãos, tem coisas na nossa vida que são liberadas quando a gente cumpre princípios. Tem pessoas aqui que precisam colocar em prática princípios para destravar coisas na tua vida. Não está acontecendo
algumas coisas porque você precisa destravar. É uma chave que colocamos e giramos e uma porta se abre. E essa chave, essa mulher descobriu. Honra, generosidade e hospitalidade. Não foi pesado para essa mulher. Ah, mas ela era uma mulher rica. Alguém pode argumentar? Mas nós temos exemplo de pessoas que não tinham tantas posses na Bíblia, mas que foram também pessoas de honra, de generosidade e de hospitalidade. A própria Maria, quando quebrou o vaso de nardo puro, a Bíblia diz que era algo que valia 300 dias de trabalho. E Maria não era, segundo a gente sabe, Maria de Betânia, era uma das anfitriãs da casa de Betânia, e não era rica. Então não é uma questão de ser rico ou não ser rico. Não estamos falando aqui, queridos, de valor monetário. Nós estamos falando aqui de uma atitude de coração. E eu estava dizendo para alguém essa semana, eu aprendi, inclusive com o John Bevere, no livro que Cristiane falou, honra não se expressa com palavras. Honra, vou repetir, honra não se expressa com palavras. Ah, eu vou honrar a Cristiane. Aí eu venho aqui na frente e eu falo um monte de palavra bonita e tal, como marido e tal. Aí eu desço daqui, nós descemos e no dia a dia eu sou grosso, eu sou estúpido, eu só lembro de mim, eu não dou presentes, eu não agrado. Ela vai dizer o quê? Me honrou com palavras, mas as atitudes falam o contrário. Então, honra tem que ser com atitudes. Eu vou honrar meu pai e minha mãe, não é com palavras. Eu honro meu pai e minha mãe com atitudes. Obedecendo, servindo, lavando a louça, ajudando nos serviços domésticos, presenteando meu pai, minha mãe, dando tempo, dando atenção, isso é honra. Pegaram aí? Então essa mulher, ela praticou o princípio da honra. Mas não é sobre honra que eu quero falar, não. Tá? Eu só estou fazendo uma introdução aqui. Então Sunem é a Betânia do Antigo Testamento, um lugar de descanso. O profeta Eliseu passava por ali de vez em quando e era convidado para comer. E ela disse, vamos fazer melhor? Além dele comer, vamos construir um quarto. E esse quarto ele tinha acesso, os quartos daquela época tinham acesso por uma escada, né, lateral, independente da casa, e era um primeiro andar. E ela disse ao marido, vamos fazer um quarto, mas vamos colocar nele 4 coisas. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre esses 4 objetos. E hoje eu vou falar sobre o primeiro objeto, que é a cama. A cama. Cama é lugar de descanso. Deitamos na cama para dormir. Então eu quero falar hoje sobre descanso. 4 coisas que todo cristão precisa. Eu, se fosse você, eu anotaria para chegar em casa e meditar. Eu, se fosse você, eu, no celular mesmo, faria anotações ou no papel. Nós precisamos, queridos, voltar em casa e ruminar a palavra. Você não é boi nem vaca, mas você rumina. Rumina no sentido de revisar, meditar, pensar. Porque às vezes aqui é muita distração, irmãos. Às vezes aqui é inquietação, conversa, pessoas no celular. Sabe, esse ambiente aqui tem que ser um ambiente de fome, de sede. 2 horas que nós damos a Deus no domingo, tão pouco. Mas vamos aproveitar. Eu sou de uma geração, eu sentava na frente, comendo, degustando, anotando. Eu era do tempo de agendas, hoje a gente não tem mais agenda, né?
Mas se você for lá em casa, está tudo guardado lá. Eu tenho pilhas de agenda. Eu e Cristiane. Todo ano a gente tinha uma agenda nova. Para quê? Para anotar, voltar, meditar. Então, primeira parte. Primeiro objeto que vamos falar. Cama, lugar de descanso, lugar de renovar forças. E enquanto renovamos forças, sonhamos. Ei, talvez você não está sonhando porque você está cansado. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar de cansaço. E eu não tinha sonhos. Eu já estive cansado, tão cansado, que eu não tinha sonhos. E um homem e uma mulher sem sonhos é uma pessoa sem futuro. Porque se eu não sonho, eu não projeto. Se eu não projeto, se eu não tenho alvos, nada vai acontecer. Alguém disse que quando uma pessoa mira no nada, acerta em cheio. Acerta em quê? No nada. Nós precisamos de sonhos. Os sonhos são a linguagem de Deus. Deus coloca sonhos e projetos em nosso coração. Por isso eu te convido, vem nas quartas, sonhar. Vamos anotar, eu vou entregar para vocês um espaço onde você vai poder anotar. Se não quiser anotar no papel, no celular, mas vamos sonhar, vamos projetar. Vamos pensar no futuro. Então eu preciso estar descansado, renovado para sonhar. Cama também é um lugar de intimidade. Geralmente, filhos são gerados onde? Onde é que a gente faz filho? Na cama. Tem outros lugares para fazer filho também, né? Mas não vamos, né? Não vamos entrar no mérito, porque são exceções. Geralmente, cama é lugar de intimidade para o casal. Estou falando para casados, viu, solteiros? Aqui, fica só aí orando e pedindo misericórdia. Mas cama é o lugar onde você deita, descansa, mas é um lugar de intimidade, onde você gera filhos. Então eu coloquei aqui, descanso, forças renovadas, sonhos renovados e frutos. Às vezes a gente está querendo ter frutos, mas a gente não tem sonhos, porque a gente não está com forças renovadas, porque a gente não está descansando. Quando é que somos infrutíferos? Quando estamos sem sonhos, cansados. E eu estou falando de algo que eu já estive nesse lugar de cansaço, sem sonhos. E aí você é infrutífero. O descanso foi instituído por Deus. Descanso físico. Abra comigo aí ou segue aí na tela. Não sei como é que tá. Tá boa a projeção, mas nós vamos comprar um projetor novo, em nome de Jesus. Vai ficar aqui bem legal. Gênesis 2, abra aí ou segue aí na tela. Gênesis 2, versos 2 e 3. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia, no 7º, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Porque o Deus que não cansa descansou. Isaías, inclusive, é o último texto que nós vamos ler, para finalizar essa palavra. Isaías 40 diz que o Eterno não se cansa. O Eterno Deus não se fatiga. Como é que ele descansa no 7º dia? Deus criou todas as coisas em 6 dias. E a Bíblia diz aqui que no 7º ele santificou. Ele separou aquele dia dos demais e descansou. Então Deus estava instituindo algo sagrado. Descanso é sagrado. Quando não descansamos, e você vai entender os 3 tipos de descanso, mas quando não descansamos, nós estamos pecando.
Essa é a palavra. Nós não somos daqueles que guardam o sábado como religião, mas nós somos, ou deveríamos ser, daqueles que guardam o descanso, daqueles que reservam tempo para descansar. Então, Deus que não cansa, descansou. Por quê? Porque Ele queria nos ensinar. Olha, o nosso Deus não é como muitos de nós, que manda os outros fazer uma coisa que a gente não pratica. Deus não. Deus, Ele sempre pratica, Ele sempre faz, e aí Ele diz, agora eu posso pedir para vocês fazerem. Amém? Por que Jesus se tornou homem? Jesus não, né? Por que Deus se tornou homem? Para ser exemplo. Então Deus não precisava descansar, porque Ele é Deus, Ele é eterno, mas Ele queria ensinar ao homem uma verdade profunda. E que no final, essa verdade do sábado, como dia de descanso, que pode ser o sábado, que pode ser o domingo, que pode ser a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, nós não somos religiosos ao ponto de dizer só o sábado, mas na verdade o dia de descanso aponta para uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus, porque Jesus é o Senhor do sábado. A palavra sábado, em hebraico, sabat, shabat, significa descanso. Jesus é o Senhor do descanso. Então, o dia de sábado instituído aqui, que é o sétimo, na verdade é o descanso físico, esse aqui. Descanso físico. Mas Deus estava apontando para o descanso espiritual. O que Deus estava dizendo é, assim como o teu corpo físico precisa descansar, você precisa dormir, você precisa ir para uma cama, dormir, seu corpo físico precisa disso, seu espírito precisa disso. O nosso espírito precisa de descanso em Cristo. Mas vamos lá. Pense comigo. Qual o momento do dia ou da noite que nós estamos mais vulneráveis? Mais vulneráveis. Em que momento? Fazendo o quê? Dormindo. Tem mais outros 2 momentos que a gente também está vulnerável, mas menos. Fazendo o número 2, estamos vulneráveis. Sim ou não? E comendo. Comendo também, você está vulnerável por quê? Você está ali concentrado em comer. Ou seja, você pode ser atacado de surpresa, mas dormindo é vulnerabilidade total. Por quê? Estava pensando, por que Deus criou o sono? A gente poderia não dormir. A gente poderia ficar acordado o tempo todo e Deus tem uma outra forma de nos renovar. Deus é criativo. Por que o sono? Vamos pensar, queridos. Pensa aí comigo. Por que o sono? Por que Deus inventou essa coisa tão gostosa? Como eu gosto de dormir. É bom demais dormir. Pena que hoje eu não durmo mais como eu dormia quando era mais novo. Mas é bom demais dormir. Mas por quê? Vamos lá. Por que Deus criou o sono? Para nos dizer o seguinte: vocês não são superpoderosos. Vocês não são infalíveis. Vocês não são inesgotáveis. Vocês precisam ser renovados. Só serão plenamente humanos quando descansarem. Assim como o sono físico nos renova. E eu vou fazer sempre essa conexão. A dependência de Deus nos renova. Em 2008, eu comecei a sentir, eu tive uns sintomas, eu não sabia o que era. Mas durante o dia eu ficava cansado. Durante o dia eu estava sonolento.
fui diagnosticado com hipertensão. E eu tinha 40 anos na época. Ou até um pouco menos, 38 anos eu tinha. Eu comecei a me esquecer de algumas coisas. Assim, no dia a dia, me esquecia. Fiz um exame chamado polissonografia. O exame do sono. Você é coberto de eletrodos, cabeça, todo canto. E nesse exame foi constatado que eu tinha apneia do sono. O que é a apneia do sono? São paradas respiratórias enquanto se está dormindo. Microparadas. Então, durante o sono, eu parava de respirar. Numa noite, por exemplo, eu parava de respirar 150 vezes durante uma noite. Algumas paradas eram de 10 segundos, outras de 20, outras de 30 segundos sem respirar. E aí o cérebro, para eu não morrer, o cérebro faz o quê? Me acorda. E eu não deixava a Cristiane dormir. Cristiane sofreu. Olha, porque quem não dorme, perturba o outro também. E quem não descansa espiritualmente, está perturbando os outros. Eu perturbei esta mulher. Ela disse, Marcos, eu não estou conseguindo dormir. Eu roncava. Uma coisa assim horrível. Parecia um bicho. Parecia um urso. Eu estou dormindo aqui do lado de um mamute. Ela gravou, ela me mostrou. Olha teu ronco aqui. Gente, era uma coisa horrível. Parecia um bicho. Não era um ronco normal, não. E eu ficava acordando, aqueles espasmos, a noite toda. Foi diagnosticado. Eu relutei. Acabei, então, comprando um aparelho chamado CPAP. CPAP é o meu melhor amigo, abaixo de Jesus e de Cristiane. Eu ando com CPAP para todo lado. Esses dias a minha máscara quebrou. Eu tive que dormir 3 noites sem CPAP. Cristiane sabe. Tortura. Acordando o tempo todo. Engasgado. CPAP empurra o ar. Faz uma pressão positiva, empurra o ar. E eu não ronco mais. Já pensou que coisa boa? Não ronco mais. Não acordo mais à noite. Não me engasgo mais. Então, o CPAP é meu amigo. Por que eu estou falando isso? Porque quem não dorme, não descansa. Quem não dorme, não repousa. Meus queridos, olha aqui para mim. No momento do sono, nós estamos vulneráveis. E Deus fez isso proposital. Porque eu não tenho controle. Eu não tenho controle da minha vida quando eu estou dormindo. E o Senhor está dizendo o que a mim? Assim como fisicamente, Marcos, você precisa ser renovado e você está vulnerável. Espiritualmente, você também precisa se entregar a mim, depender de mim. Então foi por isso que Deus criou o sábado como descanso físico. Abra aí comigo Salmo 4, verso 8. Salmo 4, verso 8. Esse versículo foi o primeiro versículo que eu aprendi quando criança. Porque tinha um quadro no quarto da minha mãe, de frente para a cama dela. E eu, como todo bom filho, eu corria para a cama da minha mãe de noite, de madrugada. Porque a cama da mãe e do pai é o melhor lugar para a gente estar. E eu me enfiava ali, no meio dos dois. E quando eu olhava para a minha frente, tinha um quadro. Salmo 4, verso 8, eu fiz questão de colocar na versão que eu aprendi quando criança. Almeida Revista Corrigida. A gente já quase nem usa mais essa versão, porque ela é uma versão mais antiga. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse versículo eu aprendi
quando criança. Então, queridos, cansaço físico se resolve como? Dormindo. Se você está cansado fisicamente, tu tens que dormir. É isso. Você tem que ter um dia por semana para descansar. Pastor, e se eu não dormir? E se eu não tiver um dia da semana para descansar? E se eu não tirar férias? Pelo menos uma vez por ano. E se eu vender minhas férias? Você vai colher as consequências. Seu corpo vai reclamar. Você vai adoecer. Olha o exemplo que eu tive. Por não dormir direito, hipertensão, lapsos de memória, sonolência, cansaço, irritabilidade durante o dia. Talvez eu estou dando até diagnóstico para alguém aqui que tem apneia e não sabe que tem. Eu não sabia o que era. Então, cansaço físico se resolve dormindo, descansando. Um dia por semana para tudo e vai descansar. Uma vez por ano, tira férias. Férias não é uma coisa que tem que ser cara. Você pode tirar férias de forma planejada, mas não venda suas férias. Você precisa. Mas ok, minha ênfase não é no cansaço físico. Por quê? Porque o nosso grande problema não é físico. Vamos falar agora dos nossos outros cansaços. Primeiro, cansaço emocional. Tem pessoas que estão cansadas emocionalmente. Muito peso emocional. Muito lixo emocional. Você está em relacionamentos, às vezes, tóxicos, que te adoecem. Peso. Tua alma não está descansando. Não há amizades saudáveis. Não há tempo livre. Você não tem um hobby. Sabe qual é o meu hobby? Meu hobby é ler livros. Meu hobby é ver mapas. Meu hobby é ficar olhando para o céu, para as estrelas. Vou comprar um telescópio agora. E é caro, já estou até preparando. 14 mil um telescópio. Mas nós precisamos de hobbies. E isso traz descanso emocional. Distração. Momentos de solitude, que tem gente que não gosta de momento de solitude. Mas momento de solitude faz faxina na alma. Quando você está sozinho, meditando, pensando, conversando com você mesmo. Não é doidice não, isso. Tem dia que eu estou falando comigo mesmo. Mas Marcos, mas rapaz. Solitude. Dá um tempo em rede social, dá um tempo em conversas. Se retira um pouquinho, isso é saúde emocional, faxina da alma. Mas eu também não quero me concentrar aqui. Falei de cansaço físico e cansaço emocional. E você pode estar sofrendo dessas duas coisas. Mas eu quero falar do cansaço espiritual. Cansaço espiritual não resolve dormindo. Cansaço espiritual não resolve viajando. Você pode viajar como for. Porque tem gente que quer fazer da viagem uma fuga. Viajar é bom, mas viajar não resolve nosso cansaço espiritual. Tirar férias é bom, mas não resolve. Ter um hobby é bom, mas não resolve. Cansaço espiritual, não. E é nessa ênfase que eu quero terminar esta palavra. Cansaço espiritual é um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Não sei se foi o Billy Graham, o grande evangelista, que disse: o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Parece que é dele essa frase. Há um buraco no homem que só pode ser preenchido por Deus. O vazio existencial traz os seus sintomas. Aí afeta as nossas emoções, afeta os nossos relacionamentos. Mas o vazio existencial é mais profundo.
do que apenas um cansaço físico. O vazio existencial é mais profundo do que um cansaço emocional. O vazio existencial é aquele buraco, é aquele espaço que você tenta preencher de todo jeito. Uns é conversando muito, outros é maratonando séries, outros é na cachaça, outros é no sexo, outros é mudando de relacionamento, outros é malhando. Olha que eu estou falando de coisas boas. Eu estou falando de coisas que no seu devido lugar são ótimas, são excelentes. Nós também assistimos séries. Estou torcendo para chegar o dia 14 de dezembro. Vai ser lançado a última temporada de The Crown. Vamos lá, assistindo. Mas isso não preenche meu vazio. Eu gosto de viajar. Isso não preenche meu vazio. Eu gosto de olhar para as estrelas. Isso não preenche meu vazio. Estão entendendo, irmãos? Essas outras coisas servem para as outras coisas. Mas para essa principal. E eu acredito que o nosso grande problema é o nosso vazio de Deus. É a nossa carência, a nossa necessidade de Deus. Esse cansaço espiritual que só é resolvido quando nós entramos no descanso de Jesus. Abra comigo aí em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Eu vou ler o verso 3, depois nós vamos para o 9, 10 e 11. Hebreus é um livro fantástico. Hebreus e Romanos, eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus, não tenho prova, mas um livro, como diz o pastor Eibe, fenomenal. Hebreus pega todo o Antigo Testamento e traduz de forma que a gente entende na Nova Aliança. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Nós, porém, que cremos, nós que somos o povo da fé, entramos no descanso. Porque o contexto era do povo de Israel, que por causa da desobediência, não tinham entrado no descanso. Qual era o descanso? Entrar na terra prometida. Toda uma geração incrédula morreu no deserto. Então agora o escritor aos Hebreus está fazendo paralelo. O povo de Israel, desobediente, morreu no deserto e não descansou. Ou seja, não entrou na terra prometida. Nós os que cremos. Agora ele está falando para os crentes da nova aliança. Tem um outro tipo de descanso. É isso que ele está dizendo. Nós entramos no descanso. Entramos no descanso. Porque quando entregamos a nossa vida a Jesus, rendemos a Ele a nossa vida. E ontem Abner estava ouvindo alguma coisa relacionada a isso. Jesus não é apenas o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, eu me rendo a Ele. Eu rendo todas as áreas da minha vida a Ele. Isso é descanso. Mas vamos lá. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira para o povo de Israel, olha, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Verso 9 agora. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Esse versículo é chave. Porque a busca do ser humano é a busca para preencher o vazio. E nós queremos ter coisas. E nós queremos comprar coisas. E nós queremos fazer o nosso nome grande e famoso. Nós queremos ter milhares de seguidores. Nós queremos muitas curtidas. Nós queremos ser a pessoa mais simpática, ter muitos amigos. Nós queremos estar em restaurantes caros. Nós queremos bens. E aqui está dizendo, resta um repouso para o povo de Deus. Porque este repouso é espiritual. Este repouso é Cristo. Verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O Criador descansou no sétimo dia. Eu e você temos que descansar.
Temos que render a nossa vida. Como eu disse, quando você deita para dormir, você está vulnerável. Esse é o descanso, irmãos, em Cristo. Quantas vezes nós estamos pegando as rédeas da nossa vida? Isso nos cansa, isso nos estressa. Nós estamos querendo resolver as coisas do nosso jeito. Nós estamos querendo mudar a nós e pior, a gente quer mudar os outros. E não conseguimos. A gente não consegue mudar nem a nós mesmos. Quanto mais os outros. E como pastor a gente tem muito essa tentação. Vamos mudar os outros. A gente gostaria de impedir que as pessoas sofressem. Já fiz muito isso. Quantas vezes a gente aconselhou, quantas vezes a gente falou para a pessoa não sofrer. E de certa forma a gente ultrapassa até um limite. Tentando impedir que a pessoa sofra. Mas quem tem que fazer isso é cada um de nós. Eu que tenho que saber o meu descanso em Cristo. Eu não consigo mudar a minha vida nem a vida dos outros, mas eu posso descansar nele. Eu posso me render a Ele. Eu posso me entregar a Cristo e deixar que Ele seja Senhor da minha vida. E conduza cada área. Coloque em ordem a bagunça. Por que o cérebro precisa de sono? Para se reorganizar. O cérebro, durante 16 horas, digamos, que estamos acordados, o cérebro vê, ouve, sente. É o cérebro que cheira, registra, é muita coisa. O cérebro fica cheio de informações. Imagine se a gente guardasse tudo que a gente viu todos os dias que a gente viveu. Não, precisamos dormir. E enquanto dormimos, o cérebro faz a faxina. Isso aqui é armazenado, isso aqui é descartado. Isso aqui fica, isso aqui sai. Uma faxina. O descanso em Cristo é assim. O descanso em Cristo é quando eu me rendo, é quando eu digo, Senhor, seja meu Senhor. Eu descanso em Ti, eu confio em Ti, eu dependo de Ti. Eu não vou fazer as coisas do meu jeito. Eu não vou abrir portas dando chute. Irmãos, eu já tentei resolver coisas do meu jeito. E é só frustração, é dor. Eu sofro, eu faço as pessoas sofrerem. Eu já sofri prejuízo financeiro em querer resolver as coisas do meu jeito. Sem pedir sabedoria, sem pedir direção, sem perguntar ao meu Criador. O que tu achas? O que tu pensas? Senhor, o que é que tu tens para mim? Quanta dor de cabeça nós evitaríamos. E o verso 11. Esforcemo-nos. Olha como o escritor aos Hebreus coloca. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O descanso é Cristo. É uma experiência com Cristo. É todos os dias quando nós buscamos a Cristo. No contato, na comunhão com Ele, na convivência com Ele, porque Ele se revela nesta palavra. Eu fui ensinado a nunca tomar uma decisão sem consultar a palavra. Alguém até já me chamou de fanático, de extremista, de buscar a vontade de Deus. Eu digo da minha experiência, cada um que tem a sua experiência com Deus. Mas para eu casar com Cristiane, eu fui perguntar a Deus. Eu sei que tem gente que não acredita nisso. Tudo bem, foi a minha experiência com Deus. Eu fui buscar uma direção. Senhor, é com esta mulher que tu queres que eu case? Quando foi para voltar para Garanhuns, Senhor, tu queres que a gente volte para Garanhuns? Quando nós fomos iniciar o CCA, Senhor, tu queres que a gente comece o CCA? Isso é descanso. Isso é descanso. Por quê? Porque eu estou colocando diante dele o meu fardo, a minha dúvida, a minha incerteza, a minha segurança, e estou deixando que ele me guie. Como motoristas, eu não sei os motoristas que estão aqui, mas você é motorista e você vai no banco do passageiro.
De vez em quando eu pego uns 99, meu Deus do céu, eu fico com uma gastura. Digo, se fosse eu freava aqui. Se fosse eu fazia assim. Se fosse eu... Mas não sou eu, é ele. Eu estou nas mãos daquele motorista. Quando é um motorista bom, que passa segurança, né, você dorme. Alguns irmãos aqui já foram buscar eu, Cristiane, em Recife, Maceió. Não, vou dormir. Por quê? Porque é um bom motorista, né? Edinaldo, apesar de ter um pezinho meio de chumbo, já esse daqui não, ele é medroso. Natanael dirige bem, Walter dirige bem, né? Aí você descansa. Agora, com um motorista que você não confia, não é que eu não confiava, tá? Mas nós estávamos voltando do Juazeiro e eu percebi que o motorista estava com um pouco de sono. Eu não dormi. Eu e Cristiane não dormimos. Estamos orando em línguas o tempo todo, e eu orando. Quando foi chegando perto de Salgueiro, 3 horas da manhã, eu disse a ele, vamos parar, você dorme 1 hora e está resolvido o problema. A gente chega atrasado em Garanhuns, não tem problema, a gente quer chegar vivo. Paramos em Salgueiro, lanchamos, ele dormiu, 1h30, pegamos a estrada e aí eu consegui dormir. Eu estava tão exausto, eu estava tão tenso que eu dormi. Apaguei. Quando eu acordei já estava perto de Arco Verde. Você só descansa quando você confia, quando você entrega. Será que o nosso Deus não é digno de confiança? Será que o nosso Deus não é digno dessa entrega? De eu me render a Ele e dizer, Senhor, cuida dos detalhes da minha vida. Quantos creem que Ele é poderoso para fazer isso? Mateus 11, estamos terminando. Mateus 11, 28 e 29. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Jesus não está falando de gente cansada fisicamente aqui, não. Jesus não estava falando de gente apenas estressada. Não. Jesus estava falando do cansaço espiritual, que é o principal. Jesus estava falando de gente que estava andando por conta própria, resolvendo seus problemas por conta própria, tentando dar um jeito na vida e nos outros. Cansado, sobrecarregado. Jesus disse, venham, lancem sobre mim o seu peso e acharão descanso para a vossa alma. Vamos para outro texto. Estamos nos encaminhando para o fim. Salmo 127. Salmo 127. A gente prega na inauguração de alguma coisa, de alguma loja, de algum negócio, num casamento. E quando chega no verso 2, finalzinho do verso 2, mas vamos ler. 1 e 2. Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, em vão será acordar de madrugada, dormir tarde, comer o pão, que penosamente granjeaste. Granjear é ganhar, é adquirir. O pão de todo dia que você sua. Deus está dizendo inútil. Já pensou? Deus está dizendo, olha, você está correndo atrás do vento. Aí o finalzinho do verso 2. E tem alguns aqui que pegam esse versículo para defender a preguiça. Mas tem gente que é capaz de tudo, né? Eu já vi gente dizendo, não, pastor, não trabalho não, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Apologia à preguiça. Não, isso não é apologia à preguiça, ao comodismo. Não é uma apologia à passividade. Aos seus amados de quem? Aos amados de Deus, ele dá o quê? O que acabou de falar aqui. Enquanto eles dormem. Deus está dizendo o seguinte, quando você entrega, quando você descansa, quando você se rende a mim, quando eu sou o teu descanso, quando eu sou o teu sábado,
Quando você rende a mim em sua vida, eu dou a você. Enquanto você dorme. Aí você acorda, claro, vai trabalhar e as portas se abrem. Amém? Não é apologia à preguiça, ao comodismo e à passividade. É uma defesa ao descanso. É um desafio para que dependamos de Deus. Porque se Deus não fizer, não tem quem faça. Volta para o verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o pedreiro. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Queridos, todo esforço que a gente faz sem Deus é inútil. Todo esforço é inútil. Vamos para mais um texto. Isaías 30:15. Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não quisestes. Deus está corrigindo Judá. Deus estava dizendo: Judá, era para você vir para mim. Sabe o que Judá fez? Foi buscar ajuda nos cavalos do Egito. Judá foi buscar ajuda com uma nação estrangeira. Deus estava corrigindo, dizendo: Judá, era para você ter vindo para mim. Era para você ter me buscado. Era para você ter me perguntado. Era para você ter dependido de mim. Em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança. Esses dias, teve 2 dias que eu fiquei bem agitado. Eu disse: sabe de uma coisa? Não, isso não é para mim. Foi na véspera da viagem, quarta-feira, dia 22, e terça-feira agora. Nós estamos com aquisição de terreno e construção. Tentando, né? Aquisição de terreno e construção de uma nova casa para nós. E também a troca do nosso carro. Aí juntou a viagem, a questão da nossa casa, documento na caixa, prefeitura, a questão do carro. Gente, juntou tudo, mas veio um peso. Veio uma angústia. Veio um desespero. Eu vi que aquela coisa que ia querer me sufocar, eu digo não. Eu cheguei em casa, eu estava insuportável para almoçar. O Cristiano disse: misericórdia, tu estás passando esse peso todinho para cima de mim agora. Aí eu vi que estava errado. Como é que eu tenho peso? Eu estou passando para os outros peso? Não. Aí fui orar. Senhor, esse consórcio saindo ou não saindo, essa casa saindo ou não saindo, essa viagem que a gente vai fazer, esses quartos de hotel que eu tinha reservado, que não tinha preenchido, preenchendo ou não preenchendo, Senhor, eu entrego agora tudo a Ti. Tu estás no controle, Tu vais fazer, eu não posso fazer, eu não posso mudar, eu não posso ir lá na prefeitura, dar uns gritos lá e resolver. Eu não posso ir na Caixa Econômica, né, quebrar tudo com a marreta, não posso, não vou, porque eu não sou doido. Esses quartos de hotel eu não posso resolver esse problema. Senhor, entrego a Ti, entrego. Gente, eu fui viajar, eu estava um caco mesmo. Eu estava exausto. Eu nem queria mais nem viajar. Na quarta-feira à noite, quando eu pensava: vou ter que ir para o Juazeiro, calor de 40 graus, misericórdia, meu Deus. Mas eu nunca fui assim. Digo: não, esse fardo não é para eu carregar. Eu estou carregando uns pesos aqui que eu não consigo dar jeito, que eu não consigo resolver. Eu vou confiar que o meu Deus está no controle. Entrego a Ti, Senhor. Aí entreguei. Aí voltei para Garanhuns. Terça-feira, outro teste. Aí a moça lá da Caixa Econômica me ligou, disse que umas coisas não tinham dado certo. Aí eu me aperriei. Aí de novo começou aquele... Peraí. De novo, quase uma semana depois, não. Eu vou entregar ao Senhor, eu vou render ao Senhor, eu vou confiar que o Senhor está à frente, que Ele cuida dos detalhes da minha vida. E agora eu estou tranquilo. Está nas mãos dEle. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Amém, irmãos? Eu termino com a ilustração de alguém que está se afogando. Alguém aqui já teve
início de afogamento, não morreu porque está aqui, né? Eu ia perguntar, como é a morte por afogamento? Eu quase me afogo lá em Jatiuca, em Maceió, uma vez. É horrível. Mas qual é a regra de um salva-vidas? O que é que um salva-vidas quer de uma vítima, de uma pessoa que está se afogando? Que ela se renda. Tem vítimas tem pessoas que estão se afogando e o salva-vidas tem que fazer o quê? Dar uma cacetada aqui, ó. Aí ele consegue salvar. Sabe por quê? Porque senão a pessoa se afoga e ele vai junto. A pessoa morre e mata o salva-vidas que estava lá para tirá-lo da água. Por quê? Porque ela está tão agitada. Porque é horrível, né? A sensação de afogamento é horrível. Em Muro Alto também, né? Aquela cena, continue a nadar em Muro Alto. Gente, a maré subindo, eu na ponta do pé, a água no meu nariz. E Cristiane, nada. E eu não conseguia nada. Vamos, você consegue. E eu tô morrendo. A regra é, renda-se. Está se afogando? Se entregue. Deixa que o salva-vidas te tira da água. E eu termino, fique em pé para a gente orar. Isaías 40. Para você ler em casa e meditar. Coloque aí. Vamos declarar juntos esses versículos? Isaías 40, 28 a 31. Vamos declarar? Todo mundo está enxergando? Se não tiver, é porque precisa de um data show novo, viu? Vamos lá. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor. Meu Deus, fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Daqui a pouco nós vamos estar participando da ceia. Eu vou chamar a pastora Cristiane já para vir aqui. Mas fecha teus olhos. Talvez você está cansado, exausto, fatigado. Não fisicamente, talvez até fisicamente, mas vai dormir hoje à tarde, que o teu cansaço físico passa. Tira uns dias de folga e de férias, resolve. Cansaço emocional, desabafa, procura ajuda. Te livra de alguns pesos emocionais, resolve. Mas cansaço espiritual, só no Senhor. Só no Senhor. O vazio do teu coração, só no Senhor. Vamos cantar essa canção. Eu escolhi essa canção que cantamos tanto no início do CCA. Há um lugar